Aqui já entramos no stop loss. Esse já é o stop loss padrão, mas esse aqui não tem segredo, isso aqui todo mundo conhece, né? Nós podemos configurar ele tanto em pontos como em percentual. E aqui é simples, definir algo que vai ficar. Ele trabalha em consonância, em conjunto com o item anterior, porque ele é uma comparação de qual o melhor stop. Mas esse é o mais importante, né? Que é o stop fixo. Ele não se altera, ele vai para o valor que você colocar aqui. Isso nessa fase inicial. E temos esses recursos adicionais, que alguns não conseguiram utilizar bem, outros tiveram alguma dúvida em relação ao que significa isso. Então, vamos tentar explicar. Temos o break-even, a distância do break-even, início do trade stop e passo em trade stop. Acho que break-even e trade stop a maioria já conhece, já sabe basicamente o funcionamento dele. Só que há uma opção extra aqui, que é a distância do break-even, que gerou um pouco de confusão em relação ao funcionamento para algum. Então vamos explicar o que significa isso. Então, início do break-even, o que seria? Vamos para o gráfico, vamos pegar um gráfico aqui, vamos supor que eu comprei aqui, vou tentar mudar a cor dessa linha, vamos supor que eu comprei na linha azul. Comprei na linha azul e eu tinha, sei lá, um stop qualquer definido aqui. Vou configurar ele, vou colocar até vermelho. Vamos supor que esse era meu stop, certo? Aqui eu comprei e aqui era meu stop. E vamos supor que o mercado andou a favor. A operação está subindo, como aqui está subindo, né? Ele chegou aqui, sei lá, uma distância de entre 500, 700, aqui, 200 pontos. Então vamos supor que eu coloquei ativar o break-even a 200 pontos, aqui, 200 pontos. Poderia ser percentual aqui, né? Mas eu vou definir pontos, então 200 pontos. Ok, então chegou em 200, andou no preço a favor em 200 pontos, ele ativou o break-even. E eu defino aqui, sei lá, uma distância de 150 pontos. O que significa 150 pontos? Aqui não. Se ele andou 200 pontos, vamos supor que ele está aqui, 200 pontos, ele vai mover meu stop que está aqui a uma distância de 150 pontos do início do break-even. Então, aqui é 200 pontos em relação ao preço, menos 150 pontos, que é a distância a partir do início, ele vai pegar no meu stop e vai mover para lá. Vamos supor que seria aqui, que é 150 pontos. Veja que aqui eu posso configurar a qualquer posição em relação ao preço, porque o break-even tradicional, que é o nome que é o ponto de cobertura, geralmente ele move para o preço de entrada. Se eu definisse aqui, vamos voltar para o construtor, se eu definisse valores iguais, ou se ele inicia em 200 e eu movo a 200 pontos, significa que ele vai para o preço de entrada, certo? 200 pontos andando para cá, depois 200 pontos de distância dali é o preço de entrada. Então basta botar os valores iguais que é o preço de entrada. Mas eu posso trabalhar, porque se eu colocar 150, significa 150 pontos, ele vai ficar 200 pontos à frente do preço de entrada. Se eu colocasse 250, ele ficaria 50 pontos atrás do preço de entrada. Veja que com isso eu posso movimentar o preço, o meu stop, a qualquer posição. É claro que isso tem que ser a favor do movimento. Então, se ele tinha uma distância de 1000 pontos, eu coloco para daqui a 200, ele movimentar para 1300 pontos, ou seja, seria mover contra, né? Isso não vai funcionar, isso só funciona se ficar favorável ao movimento, né? Se o stop ficar melhor, uma posição, uma distância menor, com menos risco. Então, bem simples. Então, essa distância é simples. Você consegue posicionar seu stop em qualquer lugar. Início do trade stop. Aqui também acho que não tem muito segredo. O que seria o início do trade stop? Aqui já é um movimento contínuo, né? O break-even, quando ele movimenta o stop para uma posição fixa, quando eu defino o início do trade stop, vai ser um movimento contínuo, né? Aqui eu posso definir o início em 250, por exemplo, colocar um passo de 50 pontos. O que significa?
que quando ele chegar a 250 pontos a partir do preço de entrada, ele vai começar a movimentar o meu stop 50 pontos. Então vamos supor, aqui ele deu 250 pontos de distância. O que ele vai fazer? Ele vai subir meu stop 50 pontos, aí andou mais 50. Andou mais 50 para cá. Aí ele pega meu stop e movimenta mais 50. Subiu mais 50, ele movimenta meu stop mais 50. E veja que com esse recurso você também pode combinar ele em relação à distância do break-even. Porque quando você definiu a distância do break-even, você definiu a nova posição do stop. Então ele vai interpretar essa nova posição e ele também pode continuar a movimentar o stop a partir dali. Certo? Então essa é bem simples. Continuando, aí nós temos o Take Profit. O Take Profit também podemos configurar em pontos e percentual, da mesma forma que Stop Loss, aqui também não tem muito segredo. E nós temos o início break-even, TP, distância break, as mesmas opções do Trading Stop, do break-even do Stop, né? Só que com o Take Profit, é muita gente estranha, né? Mas como assim movimentar o break-even do Take Profit? Vamos supor que na verdade o Trading Stop, né, ele funciona quando a operação anda a favor. E vamos supor que a operação deu contra, que você entrou numa compra, sei lá, e o mercado, em vez de subir, começou a cair. Seu stop está lá, seu take profit está lá em cima, esperando e vai se afastando. Então seria interessante você começar a movimentar o seu take profit mais próximo, né, em relação ao seu preço. Então você tem aqui a entrada, vamos supor que aqui seja o seu take profit, e o preço ele caiu, vê aqui embaixo. O que é que você faz? Você puxa o seu take profit mais para baixo, mais próximo. Continuou caindo, você vai puxando seu take profit para baixo. E como você faz isso? Através desse recurso. Então, início break-even, 200 pontos. Eu defino, por exemplo, significa o quê? No caso de uma compra, se o preço cair 200 pontos em relação a meu preço de entrada, ele vai puxar meu take profit para perto daquele preço. E qual é a distância do preço? Aí eu defino a distância que eu quiser aqui através da distância break-even. Se eu colocar 200 pontos, por exemplo, que significa que ele vai puxar o meu take profit para o preço de entrada. Então continua andando, você consegue trabalhar a movimentação do take profit. Assim evita o mercado de contra. Quando o preço tiver uma correção, você praticamente fica impossível você atingir seu take profit. Assim você consegue ajustar melhor o seu take profit, certo? Início do Trading Profit. Trading Profit também é similar ao Trading Stop, né? Ele continua a movimentar o preço a partir de uma certa distância. Então, se eu definir aqui 250 pontos, então quando o meu preço atingir 250 pontos a partir do ponto de entrada, ele vai continuar movimentando o meu alvo mais próximo. Ou seja, estou numa compra e vai ficar puxando meu preço para baixo em 50 pontos. À medida que a operação vai andando contra, ele vai puxando meu take profit para perto. Então, se vocês notarem, ele é uma forma inversa do trade stop, né? O trade stop ele protege, ele joga o stop à frente do preço de entrada, então se a operação voltar, ele encerra a operação ganhando menos. Enquanto o take profit ele encerra a operação tentando recuperar o máximo possível, né? Uma forma inversa do stop. Então, essa é a novidade. Então, só é vocês olharem para o stop loss, analisarem o stop loss como vocês conhecem e aplicar agora movimentando o take profit. Eu uso bastante, eu acho que na verdade eu uso mais isso do que o trade stop. Eu prefiro esse recurso do que o trade stop. Futuramente eu vou mostrar um robô trabalhando com todo esse recurso, só que aos poucos. Não adianta tentar colocar tudo no mesmo robô que não vai dar certo, né? Ou talvez até dê certo, mas aí depende da criatividade de cada um. Continuando, saída temporal. Como o nome já diz, é uma saída por tempo, né? Quando você entra numa operação e o mercado está lateral, não nem sobe nem desce, não pega stop, não dá sinal de saída, não acontece nada ali. Aí você poderia talvez nem estar operando, gastando corretagem, ou dependendo da sua estratégia, não ficar fazendo preço médio, nem nada do tipo. Você simplesmente sai e ignora, né? Porque
às vezes nem geraria sinal naquele momento. Então, às vezes é interessante você tentar sair por tempo, né? A operação não andou, não pegou o take, não pegou o stop, não gerou sinal de saída, então sai. Aqui você pode definir segundos, minutos, horas ou velas. Tempo de saída, minutos, por exemplo, você coloca lá um minuto qualquer, 60 minutos, ou seja, que é a mesma coisa de uma hora. Bateu esse tempo, ele vai zerar a preço de mercado, dependendo do que esteja o mercado. Mas você ainda possui alguns filtros. Veja que ele tem as opções de operações positivas e operações negativas separadas. Talvez você defina se a operação andou a favor, tiver positiva lá, independente de qual for o valor que esteja positivo, mas não atingiu o take profit, você pode definir um saldo mínimo e máximo. Ou se você deixar zerado, significa que ele vai ignorar os saldos, né? Ele vai ler só o tempo de saída. Se você deixar zero, você está desabilitando, então ele não vai realizar a saída por tempo. Mas aqui acho que é bem intuitivo, né? Operações positivas, você pode definir um saldo mínimo e máximo. Operações negativas, saldo mínimo e máximo. Pode colocar valores iguais ou diferentes, fica a critério. Ou não precisa usar o saldo mínimo e máximo, só o tempo. Independe de saldo, fica a critério. Só vou detalhar um pouquinho mais, porque temos segundos, minutos, horas e velas. Velas são velas fechadas, né? De conta a partir do fechamento da vela. Então, a vela que originou a entrada, ela seria a primeira vela, né? Entrou, por exemplo, sei lá, nessa vela aqui. No momento que ela fechar, ele vai contar 1. Fechou essa segunda vela, 2 e assim em diante. Certo? Então, aqui é bem simples. Acho que não tem muito o que falar desse recurso. Qualquer coisa vocês podem vir, também tem um breve resumo aqui. Mas basicamente é isso. Ou não usar. Também vocês podem passar direto e não usar. Basta deixar tudo zerado. Pelo menos o tempo de saída zerado. Em zero que ele desabilita quando ele está zero. Certo? E atenção aos valores, né? Se são em segundos, minutos, horas, velas. Vamos colocar um segundo, que ele vai estar zerando uma operação toda hora. Horários. Aqui também não tem muito segredo. Nós temos deseja zerar por horário inicial, horário final. Horário inicial vai ser o horário que ele vai começar a procurar operações. Horário final, o horário que vai parar de procurar operações. Não necessariamente no final do horário final de operações, ele vai parar, ele vai zerar, se ele tiver posicionado. Ele vai parar de procurar novas entradas. Se ele já tiver posicionado no tempo, mesmo após esse horário, ele vai continuar gerenciando a operação normalmente. Então isso aqui seria tanto o horário inicial como o horário final, é só para procura de entradas, certo? Procura de entradas. Mas se ele já tiver posicionado, ele vai gerenciar a posição normalmente sem verificar nada de horário, exceto na hora de zerar operações, se assim desejar, né? Se definir sim, então você define o horário de zerar. Qual é o horário de zerar? Geralmente para day trade, né? Então quando você está utilizando day trade, acho que você obrigatoriamente tem que configurar isso. Colocar não. E mais uma coisa interessante também, se você deseja operar, tipo, não zero e entra independente de qualquer horário, basta deixar os valores iguais, né? Tipo, horário inicial, horário final, se você deixar os valores iguais, ele vai sempre operar 24 horas, não vai ter fio de horário. Ou coloca 0 hora até as 23h59, acaba que fica redundante. Então, também, questão de horários bem simples, não tem muito o que falar aqui. Salvar. Aumento contra. Eu até tinha iniciado aqui um modelo backtest, já de um robô que eu já tinha criado anteriormente, um teste de Keltner. Verificamos aqui que quando você coloca um aumento contra, aqui seria uma ordem de entrada, vamos ver a negociação. Ele entrou com 2 lotes que eu coloquei. E aqui ele definiu um aumento contra com um lote, né? Eu coloquei ele a uma distância de 200 pontos. Ele vai colocar uma ordem pendente à distância definida. Você pode configurar até 3 aumento contra e 3 a favor, né? Aqui você configura contra. Novamente, a distância em ponto percentual. Aqui é bem intuitivo também, não tem muito o que comentar, não tem muito o que falar disso. Você também pode personalizar o volume de cada aumento.
E aqui é contra. Quando ele é contra, ele vai colocar uma ordem tipo limite. A ordem tipo limite no mercado B3 ele vai entrar no book, certo? Pode ser em pontos, em percentual, sem muito segredo também aqui. Temos também o aumento a favor. Da mesma forma que funciona do aumento contra, temos aumento a favor. Só que o aumento a favor ele coloca a posição à frente do preço, né? No momento que a posição vai andando a favor, ele também coloca. Eu também posso personalizar até 3 entradas também com volumes diferentes. Novamente também em pontos, em percentual. A princípio aqui não temos a referência de preço, né? Se é de preço de entrada, qual o preço. Isso vai ter lá no final, que eu vou explicar quando a gente chegar lá. Mas por enquanto, relaciona isso. Você pode definir a distância. A distância pode ser percentual ou em pontos, a partir do preço de referência, né? Que pode ser o preço médio ou o preço de entrada, né? Isso é definido no final da criação, do processo de criação. Nós também temos essas mesmas opções. Uma vez criado o robô, você também pode alterá-los aqui. Então, uma recomendação, né? Quando vocês estiverem criando estratégia, vocês não precisam ficar tão focados em preencher tudo isso aqui. Aumento contra horário. É mais para você dar uma adiantada no seu processo de otimização, né? E para você seguir as etapas e entender como é o processo. Assim você vai seguindo etapa por etapa, aí você vai entendendo quais etapas que você poderia configurar e a ordem cronológica seria ideal de você fazer isso. Mas você pode simplesmente pular e deixar, porque no final, de qualquer forma, vai gerar esse modelo que terá a maioria dessas opções. As únicas opções que não vão aparecer aqui, que vocês têm que configurar no processo de criação, são os sinais, que ainda não chegamos nele. Mas essa opção de aumento, de horário, de stop personalizado, stop fixo, todas elas temos aqui, ó. Temos nossas ordens pendentes, todas elas estão aqui. Já no robô criado, dependendo de qual estratégia vocês estejam utilizando. Esse é um modelo padrão para todos. Certo? Aqui também não tem muito segredo. Saídas parciais, também é possível configurar essas saídas parciais já dentro do robô. Aqui você pode configurar até 2 saídas parciais. Nós temos um exemplo aqui que a gente mostra 2 saídas parciais, né? Essas 2 ordens são saídas parciais. Mas note uma coisa, a gente está na posição de compra e temos as 2 saídas de venda. Até aí tudo bem. Mas veja que uma ordem é limitada e a outra é stop. Como a gente faz isso? Aqui no construtor, eu coloquei a opção, também temos em ponto percentual, aqui você pode configurar até 2. Nessa posição de distância, você pode configurar tanto o valor positivo quanto o valor negativo. Qual a diferença dele? Valor positivo significa que ele vai encerrar quando a operação andar a favor. E valor negativo, desculpa, e valor negativo quando a operação andar contra. Ou seja, mesmo que o preço volte, você pode começar a reduzir o lote. Isso é ideal se você estiver trabalhando com aumento de posição, ou você entra com um lote maior e coloca o stop. Às vezes você não deseja que acione o stop com o seu lote máximo, né? Então você pode começar a abrindo mão da sua posição, reduzindo o lote. Basta colocar um valor negativo. Neste exemplo, tem uma operação até aberta aqui, eu coloquei a distância parcial de 300. Foi isso mesmo. Temos aqui a venda 650. Isso mesmo. Eu coloquei no parcial, botei uma de 500 e outra de menos 500, ambos com o valor de 1. Foi isso que eu fiz aqui no modelo de exemplo. Veja que as 2 parciais aparecem aqui, só que uma está uma ordem limite e outra ordem stop, porque uma está à frente do preço e uma está atrás do preço. E isso eu defini com sinal, então atenção ao sinal que vocês desejam. Então lembrando, 500 um valor positivo significa que é quando a operação anda a favor, tanto faz se é compra ou venda. Não quer dizer que se é positivo é sempre que ela for para cima, não. Porque se inverte quando você está trabalhando com compra e venda. É quando ela andar a favor da operação, né? Se for uma venda, quando ela estiver andando para baixo, e quando for uma compra, quando ela estiver andando para cima. Então o valor positivo é quando ela anda na direção da operação.
e valor negativo quando ela anda contra a operação. E você tem ambas a possibilidade de sair, né? Mais uma vez, isso aqui também pode ser configurado diretamente na Expert, né? Nós temos a opção aqui de saídas parciais que vocês podem configurar dentro da Expert. Então, no processo de criação, a gente também não precisa configurar inicialmente, vocês podem ir trabalhando depois, certo? Filtro de vela. Filtro de vela é alguns filtros de entradas que você pode configurar, que ele faz a leitura. Você pode definir, diferentemente do valor tempo gráfico que nós colocamos lá no início, aqui a gente pode colocar um diferente. Por exemplo, eu coloco uma barra de 1 hora, um gráfico aqui, a gente abre no gráfico de 1 hora, e eu defino um valor mínimo e máximo da barra de referência. Isso se refere à barra atual do momento da entrada. Esse filtro é usado na entrada. Tamanho mínimo da vela. Simples. Aqui você define o tamanho mínimo, porque isso é interessante em alguns momentos quando o mercado está muito lateral, né? Está dando velas muito pequenas, ou quando ela não se movimenta. Então às vezes é interessante você fazer um filtro, né? Então você define, por exemplo, a referência da vela de entrada e filtra ela, tamanho mínimo e tamanho máximo. Tamanho mínimo e máximo é referente, não é o valor fixo da máxima e da mínima, o valor do corpo não, da vela como um todo, né? Da máxima entre a mínima. Então o tamanho da vela se refere à máxima menos a mínima, né? Pega a máxima menos a mínima, é o tamanho da vela. Porque nós também temos a opção de corpo da vela. Já o corpo, ele se refere ao preço de abertura e fechamento. Então o corpo também pode ser 0, né? Se o preço fechou no mesmo preço que abriu, ou ele está no mesmo preço que abriu, então ele pode ser 0 também, né? Ou negativo, só que aqui você não precisa verificar se ele é positivo ou negativo, né? Trabalha isso como um modo, como valor absoluto, né? Como uma diferença entre a máxima e o fechamento e a abertura, independente se ele foi para cima ou para baixo. Ignore isso. Também temos aqui na central da ajuda, que ele coloca até aqui em módulo, né? Alguns exemplos, vocês podem consultar sempre a documentação. Aqui tem um breve resumo. Eu estou falando um pouco com relação a ele, mas vocês também têm na seção de ajuda, vocês podem conferir um breve resumo. E aqui vocês podem configurar a barra de referência, né? Não necessariamente a mesma barra que ele está operando. Isso aqui não vai influenciar nos sinais. Isso aqui é só o filtro do tamanho da barra mesmo. Por exemplo, você quer ver a barra do dia, quando eu só quero que entre quando a barra do dia atingir 1000 pontos. Então eu pego e seleciono aqui um dia e boto tamanho mínimo 1000 pontos. Agora se ela passou de 1500, eu não quero que eu opere, porque já é muito. Então você coloca o valor máximo de 1500 pontos. Eu quero saber a distância da máxima da mínima. Se ela estiver muito longe do preço de abertura, aí só quando estiver muito longe do preço de abertura eu quero que compre. Então quando tiver 1000 pontos do preço de abertura, aqui vai a ideia de vocês. Mais uma vez, também tem essa opção diretamente lá no arquivo já criado, né? Do robô. Aqui. Vocês têm essa opção de filtro aqui também. Então vocês também não precisam se preocupar de conferir ali. Inclusive esses valores são otimizáveis, né? Então durante a otimização vocês podem testar valores, certo?